Amigos e amigas, irmãos e irmãs neste ideal espírita, uma boa noite a todos. Chegamos ao último dia da nossa 14ª Semana Espírita de Pará de Minas, com o coração repleto de gratidão e alegria por conseguirmos unir nossos sentimentos e o nosso entendimento em prol da divulgação da doutrina espírita. Todos esses dias significaram muito para o nosso crescimento espiritual e reforçaram os laços de amizade que nos unem. A AME, Associação dos Amigos Espíritas de Pará de Minas, a Casa Espírita Francisco de Assis e o Grupo da Fraternidade Espírita Antônio de Pádua agradecem a todos vocês que caminham junto conosco e também auxiliam na divulgação do Espiritismo. Mais uma vez, saudamos a todos que nos acompanham e esperamos ter momentos de muito aprendizado nesta noite. Inicialmente, eu os convido a assistir um vídeo de abertura com a música tema da nossa Semana Espírita, a música Ama, de Moacir Camargo. Tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Te dou muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o Mestre ensina é a lei de
mais bela é a que revela as voltas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz do peito a lira. Livre a ama que o amor é leve. Ama que o amor é leve. Quero estar lembrando a vocês que hoje nós teremos o sorteio de livros ao final do nosso evento. E para estarem participando do sorteio, basta digitar aí no chat, quero participar. A nossa equipe aqui vai estar anotando o nome, vai dar um número, e no final nós vamos estar fazendo esse sorteio, e tem vários livros ali para serem sorteados. Dando prosseguimento, convidamos a carinhosa musicista, a amiga Luciane Antunes, que fará a harmonização musical da noite. Luciane, para nós é motivo de muita alegria tê-la aqui conosco nessa noite. Seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade. Vem, Senhor, vem, Jesus, vem, Senhor, Jesus, ilumina nossas dores, ilumina nossas dores e acalma nossas inquietações e acalma nossas inquietações. Dai-nos forças para resistir ao mal. Dai-nos forças para resistir ao mal. Vem, Senhor, vem, Jesus, vem, Senhor, Jesus, vem, Senhor, vem, Jesus.
Jesus. Dai-nos forças para resistir ao mal. Dai-nos forças para resistir ao mal. Vem, Senhor, vem, Jesus. Vem, Senhor, Jesus. Vem, Senhor, vem, Jesus. Vem, Senhor, vem, Jesus. Essa música se chama Asas, do compositor Marcos Viana. E ela diz o seguinte, que o amor dá asas e nascemos para voar. Nada que nos prenda, nada que limite, nada que acorrente o nosso sonho ao chão. Nada que escravize os nossos pensamentos, pois o amor dá asas e nascemos pra voar. Tudo que nos solte, tudo que liberte, tudo que nos faça saudáveis e felizes, tudo que ilumine o corpo, o coração e a mente, pois o amor dá asas e queremos voar. O universo nos espera e o futuro é agora. Tudo que nos solte, tudo que liberte, tudo que nos faça saudáveis e felizes, tudo que ilumine o corpo, o coração e a mente, pois o amor dá asas e queremos voar. O universo nos espera e o futuro é agora. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.
te basta. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida e generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do seu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra com frutos
criatura, imenso dom do seu amor sem fim, imenso dom do seu amor sem fim. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra e onde eu for. Em tudo que me acontece encontro o seu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra e onde for. Em tudo que me acontece encontro o seu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. A Luciane, os nossos agradecimentos por nos trazer essas belas canções que acalmam o nosso espírito e nos fazem refletir. Muito obrigado, Luciane. Convidamos agora o nosso irmão e companheiro, o Arley, que vai fazer os seus comentários e também a prece inicial. Passo a palavra agora a ele. Boa noite, amigos, queridos. Mais uma vez aqui, nós nos encontramos para esse momento. Nossa tão querida Semana Espírita, já tradicional, na 14ª edição, e que nos engrandece com momentos de reflexão, momentos muito importantes, mas também com essa harmonização que sempre nos envolve, né? É um carinho no nosso coração, e é uma preparação para que a gente possa estar realmente abertos às palavras que virão em sequência. Também com esse sentimento de gratidão
que nós aqui nos colocamos em prece, vibrando junto a Jesus, aos mentores que coordenam e dirigem as nossas casas espíritas, para que pedir que se façam presentes em redundância. Eles se fazem presentes, mas que nós possamos estar atentos à maneira como a presença deles se dá e que possamos fazer o nosso caminho, percorrer a rota do nosso crescimento, dando as mãos àqueles que vão ao nosso lado, sem sobressaltos, buscando acelerar o passo, porque o momento pede isso, mas com o coração fulgurante de amor. Que nessa noite a irmã Gisele possa ser intuída e que traga para nós aquilo que ela bem preparou, que vai chegar junto ao nosso coração, mas acima de tudo, que possamos, cada um de nós que vamos assistir a sua fala, buscar sintonizar com o propósito da preparação que ela fez, para que as suas palavras possam ecoar na nossa intimidade, no nosso coração. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja. Espiritualização do ser. Ferramenta de evolução em um mundo pós-pandemia. Este é o tema central da nossa 14ª Semana Espírita. Reflete a necessidade de estarmos buscando recursos para continuar caminhando, mesmo em meio a tantos desafios. A pandemia fez crescer em nós vários medos, mas também fez desenvolver a fé e a confiança nas palavras do Mestre. Lembrando as palavras do querido Emmanuel, quando diz que a mente é o espelho da vida, em toda parte. Faremos um estudo a respeito da nossa saúde mental, para conduzir a reflexão da noite. Passaremos a palavra à facilitadora e companheira da cidade de Juiz de Fora, Gisele Marques, que terá como tema da noite, amor, guardemos saúde mental. É a primeira vez que encontramos com a Gisele, trabalhadora ativa do movimento espírita da cidade de Juiz de Fora, envolvida em estudos e trabalhos, e que nos atendeu com presteza e imenso carinho. Cara Gisele, receba o nosso carinho e nossas boas-vindas. Desejamos que possamos iniciar aqui uma linda história de trabalho e fraternidade. Gisele, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar com irmãos tão queridos. Esperamos mesmo que seja a primeira de muitas vezes, porque sempre que estamos unidos, buscando os ensinos de Jesus, buscando os ensinos que Kardec organizou, codificou para todos nós, temos grandes oportunidades de crescimento. E não é com outro intuito
que vem essa noite, na 14ª semana espírita de Pará de Minas, estar com vocês, para juntos desenvolvermos esse tema que é tão essencial para todos nós. Estamos aí no momento em que nos deparamos com muitas dores. Mas será que são só dores que esses momentos nos reservam? Quantos de nós serão perguntados no futuro? Pensemos nos momentos que poderemos conversar com os nossos filhos, sobrinhos, netos. E eles nos perguntarão: como foi o ano de 2020? Como foi o 2021 de vocês? Talvez muitos respondam: foi de dor, de perda, de desespero. Porém, muitos outros vão dizer: sim, tivemos dores, tivemos perdas de pessoas muito queridas, mas também tivemos uma oportunidade de crescimento imensa. Mas para que a gente perceba esse crescimento, temos que estar abertos ao conhecimento, ao entendimento. E é nesse sentido que a gente vem nessa noite trazer guardemos saúde mental. Porque se não guardarmos a nossa mente ou não resguardarmos a nossa mente, cairemos somente naquele aspecto da dor. Mas se preservarmos o nosso olhar, a nossa escuta, a nossa fala com sensibilidade, com precisão, com verdade, vamos perceber que muito além da dor, tivemos em nós, espíritos, momentos de evolução. Nós estamos passando aí por um tempo muito difícil, isso ninguém pode negar, que nos testa o conhecimento, que nos testa a nossa crença, o nosso discernimento, mas que, sobretudo, nos traz o novo olhar sobre a nossa forma de viver. Nos mostra o quanto somos seres capazes, muito mais capazes do que imaginávamos. Estávamos numa rotina, num caminhar sequenciado, como robôs, fazíamos e fazíamos, tentávamos realizar, tentávamos agradar aqueles que estavam ao nosso redor, numa avalanche de atividades diárias que não nos permitia perceber quem realmente éramos ou quem realmente somos. Estamos num mundo em que o senso comum diz pra gente que nós temos que produzir, que nós temos que nos capacitar, que nós temos que nos preparar, nos qualificar, nos especializar para um futuro, para ter sucesso nesse futuro. Estamos nesse mundo em que, para que sejamos considerados seres realizados, temos que demonstrar tudo aquilo que temos, não o que somos. E quando não apresentamos a este mundo os nossos objetivos, e esses objetivos que nos levem a ter, quando não apresentamos para essas pessoas objetivos que trazem resultados aparentes, somente resultados invisíveis aos olhos comuns, porque os resultados de crescimento são mais importantes, mas são invisíveis. Quando não apresentamos a esse mundo resultados visíveis, que ficam na sutileza, que fica imperceptível, somos considerados aqueles que não têm objetivos.
Sendo que o grande objetivo da nossa encarnação, da nossa reencarnação, das nossas sucessivas encarnações. E por que é importante a gente reforçar isso? Quantas vezes estamos aqui com o mesmo objetivo? Evoluir. Mas esse evoluir não é para nos tornarmos maior que todos. Lembremos o Cristo, o nosso modelo guia, que nos diz que para sermos o maior, teremos que ser o maior servidor. Então, o nosso objetivo é evoluir, mas para ser feliz. O que tira a felicidade do homem não pode ser a favor da sua evolução. Mas nesse mundo que nos requer cada vez mais e nos puxa cada vez mais, para que nos adequemos àquilo que está em evidência, aquilo que está sendo considerado como algo comum a todos, mas essencial para as nossas vidas, como se não fôssemos assim, se não integrássemos essa massa comum, como nos diria o povo hebreu na sua antiguidade, estaríamos riscados do livro da vida. Nós percebemos que estamos caindo, que caímos nesse consenso comum que nos tirou a individualidade, que nos tirou o que é mais belo no espírito, ser único, ser especial para Deus. Somos seres únicos, vivemos no mundo encarnado, mas somos espíritos. E a partir do momento que atingimos a nossa individualidade, somos capazes de criar, de fazer, de realizar, mas cada um à sua forma. E quando nos encontramos nesse mundo massificador, nesse mundo que nos traz a ideia do comum, deixamos a nossa criatividade, a nossa emoção, a nossa arte, como a Lu nos fez, a nossa arte, o nosso olhar amoroso para tudo, para toda a obra da criação. Dispensamos esses sentimentos, que são sentimentos mais profundos, mais espiritualizados, para nos dedicar à produção daquilo que os outros esperam de nós. Com essa vontade de atender ao grupo a que fazemos parte, seja ele a família, o trabalho, o estudo, a própria casa espírita, seja onde for, a nossa vontade de agradar, de fazer parte, de estar conectado com aquele grupo, nos faz, de uma certa forma, desconectar de nós mesmos. E aí pensemos, quando começamos a participar deste grupo, com certeza, se fizermos um retorno, fomos olhados pelo diferencial que tínhamos. E nessa busca do agradar, desconectando de nós mesmos, automaticamente desconectamos do nosso lado espiritual. Passamos a ser aqueles seres que vivem realmente a vida no mundo, a vida corporal, a vida de construir para ter, ser reconhecido e agradar. Aí, nós vamos ao início da mensagem de Emmanuel, que baseia o nosso estudo. Lá, ele coloca uma passagem de Paulo, a Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Quanto mais
Ficarmos agarrados em fazer para o outro não quer dizer que não façamos para o outro, mas fazer para agradar somente o outro. À medida que nós vamos nos desconectando de nós vamos nos desconectando da realidade do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira existência. E se somos espíritos e a realidade espiritual é a nossa verdadeira essência, desconectamos automaticamente do meu mundo íntimo. Passamos a viver na Terra ligados à Terra. Ligados à Terra, preocupados com o nosso dia a dia, com o ter, com o construir, com o fazer, e desconectados da nossa essência espiritual, automaticamente desconectamos de Deus. Nesse momento que vivemos, tivemos a surpresa, não fomos avisados, fomos pegos sem aviso prévio, sem compreender muito bem o objetivo do que estávamos passando nessa pandemia. Fomos colocados num nível comum a todos, porque todos passaram a usar máscaras. Tivemos que nos reconhecer, às vezes amigos queridos, tivemos que nos reconhecer pelos olhares. Tamparam nossas bocas e deixaram nossos ouvidos à mostra, para que olhássemos mais o que estava ao nosso redor e ouvíssemos com mais vontade aqueles que nos chegavam, que nos chegam até hoje, trazendo as suas indagações, trazendo os seus medos, trazendo as suas dúvidas, o seu não entender sobre tudo que estamos vivendo. Fomos tirados dos grupos de referência, e aí a gente lembra daquelas pessoas que fugiam dos seus lares em busca de trabalho, de religião, de um esporte, de um lazer. Fugiam por quê? Porque eles não conseguiam lidar com o dia a dia daquela família. Porque é na família que temos reajustes, grandes reajustes, os maiores, os principais. Então buscávamos como uma forma de fuga os espaços lá fora, grupos externos àquele que vivíamos. E quando vem a pandemia, nos jogam dentro de casa. Por que eu uso nos jogam? Porque não foi avisado e não foi uma escolha. Foi uma construção nossa. Nós criamos essa condição que estamos vivendo. Entre vários erros e tropeços, acabamos criando. Ninguém tem aquilo que não precisa passar. Mas nós nos colocamos dentro desse lar com pessoas praticamente desconhecidas. Nesse lar, podíamos ficar sem as máscaras. É interessante quando pensamos nisso, porque o mundo lá fora nós podíamos ver e ouvir, mas dentro dos lares nós tínhamos que falar. Olha que oportunidade nos foi dada pela espiritualidade, para que começássemos novamente, a partir do núcleo primeiro, a desenvolver o entendimento tão necessário para a nossa vivência do mundo lá fora. Porque aquilo que não conseguimos fazer no pouco, como vamos fazer no muito? Não é assim que nos diz o Evangelho? Se não realiza no pouco, como vai realizar no muito? Se você não realiza no núcleo primeiro da sua existência, onde quando encarnamos ali somos recebidos, isso independente
do ser uma família de afinidade ou não, se não estamos ali construindo relações sadias, como vamos construí-las no mundo lá fora? E aí a gente pensa que esse homem, nós, seres totalmente sociais, a lei de sociedade, é algo que está dentro de nós. Que é algo que a gente tem que construir. Nós somos seres sociáveis, nos reconhecemos como criaturas por ter outro que conosco compõe a nossa visão humana. Nós, quando colocados em casa, tivemos que buscar em nós todos aqueles sentimentos que estavam adormecidos, esquecidos, largados. Fingíamos que não víamos as dores dentro de nossa casa. Passamos a conviver mais, a descobrir o quanto aquele filho necessitava da nossa presença, o quanto aquele esposo necessitava da nossa presença, o quanto nossos pais e nossas mães necessitavam do nosso auxílio, o quanto a rede de amigos e vizinhos compunham a nossa existência. Não somente os núcleos externos, onde por afinidade buscávamos. Quando fomos colocados em casa, descobrimos que para que a gente passasse por essa situação com mais parcimônia, com mais entendimento, já que ela se demorou, tínhamos que trazer para nós ensinos melhores, modificar os nossos sentimentos em relação àquelas pessoas. Porque aquele grupo que eu tinha lá fora, que me servia de apoio, que me servia de base para os dias que eu não estava muito bem, que me acolheu no momento que me colocava produtivo, muitos desses grupos não existiam mais. E como eu estava muito localizada lá fora, quando eu venho para dentro de casa e não reconheço também esse grupo familiar, eu me encontro num vazio existencial. Eu me encontro numa lacuna de mim mesmo. E que eu tenho dificuldade de me localizar. Não possuindo mais o grupo anterior e não me encontrando nessa família, onde eu estou ali para desenvolver sentimentos superiores, eu caio adoecido mentalmente. Muitos dos nossos companheiros, mesmo espíritas, dizem da necessidade das casas voltarem. E nós sabemos que irá acontecer quando isso for seguro a todos. A todos. Aqueles que frequentam, aqueles que trabalham, aqueles que mantêm, aqueles que estão ali em alguns momentos, outros em muitos momentos. Então, a gente percebe que eles querem com sede a volta, porque é muito difícil fazer esse retorno a nós mesmos. Por isso a gente entende que o que a espiritualidade nos diz, que é preciso esforço. É preciso esforço para conseguirmos desenvolver em nós virtudes. E nos alerta mais ainda que não há espaço, que não podemos deixar espaços onde tirarmos um vício, temos que automaticamente colocar uma virtude. E Emmanuel traz para a gente que a necessidade da mente sã já era conhecida de muito tempo. Realmente, essa ideia da mente sã,
registrada, escrita, porque saber que a mente sã transforma o homem em um ser são, a gente já sabia. Mas escrita, ela está ali colocada para a gente numa sátira do poeta Juvenal. Isso datado de 27 antes de Cristo. Ou seja, por isso que Emmanuel coloca que os cristãos já sabiam disso. Porque os cristãos estudavam, os filósofos estudavam. Então, essa ideia que a mente sã trazia sanidade ao corpo, e essa saúde do corpo é que fazia harmonia. Porque nós somos seres que buscamos a harmonia. Esse restabelecimento da harmonia do pensar e do agir é que traz saúde para nós. Então, nós vamos em busca dessa harmonia. E para isso, nós temos que recuperar as nossas ligações com todos os seres da criação. Com aqueles que estão na forma humana, com a natureza, com os encarnados e desencarnados, onde há harmonia, não há espaço para doença. E nesse momento, quando estamos frente a esse quadro, nós nos pegamos, olhando para trás, nós vemos aqueles seres assoberbados, aqueles seres que corriam dia e noite, que praticavam multitarefas, tarefas paralelas, que muitas vezes não tinham nada a ver uma com a outra. Numa desregulação emocional entre o realizar e o descansar, porque a mente precisa de pausa. Aí a gente lembra, quando a gente vem para a Terra, nós temos um plano encarnatório. E é interessante que Emmanuel coloca para a gente, o programa antecede o serviço. Se nós não nos programamos, se nós vamos fazendo desesperadamente, paralelamente, nós vamos adoecendo o nosso corpo, adoecendo a nossa mente. Porque fazer atividades paralelas já é comprovado, faz com que a mente fique cansada, ou seja, adoentada, a ponto de chegarmos em momentos que não conseguiremos fazer nada. A mente estará cansada, estressada. E aí, quando caímos nesse momento de não conseguir fazermos mais nada, somos retirados do contexto. Convidados pela essa dor, por esse vazio, por essa sensação, nós nos voltamos a esse ser que deve ser espiritualizado. Nós nos voltamos à base, que é o reconhecimento de nós mesmos. Vamos buscar atividades que nos tragam prazer. Muitas vezes a gente vê a pessoa entrando na atividade com alegria, com prazer, e quando passa um tempo ela está sobrecarregada, um semblante fechado. Enquanto outros passam-se anos e ele continua na mesma vibração e na mesma alegria. Que diferença existe? Uma frase que nos é muito conhecida, mas que não está no Evangelho, mas que permeia todo o Evangelho. Ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo. É o mesmo que Paulo nos diz, pensai nas coisas do alto e não da terra. Quando eu me reconheço esse ser espiritualizado, capaz de me reconectar com Deus, capaz de desenvolver em mim novas potencialidades que estavam adormecidas e que eu tinha esquecido na minha correria do dia a dia. Eu começo a me reconhecer filho
do mesmo Pai, filho de Deus, irmão de tantos outros. Se eu não tenho mais aquele momento, aquele grupo que me apoiava, eu faço parte de uma família universal, onde a lei maior, e aí a espiritualidade nos alerta, a lei mais importante, porque resume todas as outras, a lei de amor, onde o amor é o principal veículo da convivência. É ele que nos cura, porque quando eu me reconheço nessa família universal, eu me reconheço em todos os grupos. E aí eu não mais me preocupo com o que vou passar nesse ou naquele momento. Porque quando o povo antigo lia o Apocalipse, entrava em desespero pensando quando seria esse momento. Porque eles pensavam no apocalipse externo, mas se esqueciam daquele que corrói o nosso interior. Causava pânico, porque não tínhamos ali a base sólida, que é ser filho de Deus. Não tínhamos ali o reconhecimento de nós mesmos, que nos traz essa lei de amor no seu mais profundo entendimento. E aí a gente pensa, desenvolver ou reconhecer, trabalhar o amor. É fundamental a todos nós, porque nós percebemos, sendo filhos de Deus, participando dessa família universal, nos reconhecemos construtores do nosso destino. Nós podemos escolher o que vamos aceitar como verdade para a nossa vivência. Temos sim nossos compromissos e responsabilidades e planejamento para essa encarnação que devem ser cumpridos porque faz parte também da nossa felicidade, nos reajustarmos com aquilo que precisamos. Mas quando nos percebemos capazes e amados por Deus, por isso Ele nos dá essas possibilidades de reajustes. Não é. E isso é importante que a gente guarde. Não é um castigo do Pai, é uma oportunidade. Ele nos dá essa oportunidade de refazermos laços tão importantes para a nossa vivência. Porque, meus irmãos, a gente sabe que o mundo lá fora é encantador, mas na hora da dor é a família que nos acolhe. A família espírita, a família consanguínea, é aquele com quem realmente temos laços familiares, que são aqueles que nos acolhem e nos aceitam como o pai do filho pródigo. Não importa onde tenhamos andado, os erros que tenhamos cometido, o Pai, que é Deus, nos acolhe. E nos mostra tantos irmãos que nos acolherão também. Quando a gente percebe capaz de fazer e de realizar, nós começamos a nos amar. Nós começamos a perceber em nós mais crescimento do que erro. Porque nós temos muitos crescimentos. E quando começamos a nos amar, aí sim podemos amar o próximo. E quando sairmos dessa pandemia, o que mais necessitaremos no mundo? O amor sincero do nosso próximo. Chegaremos aos nossos outros grupos, chegaremos ao mundo lá fora, todos nós felizes por podermos lá estar. Mas chegaremos também pessoas modificadas por esse momento. Então precisaremos desse grupo que nos acolherá com puro amor.
Mas para sermos acolhidos com o puro amor, teremos que levar a eles também o amor que eles também vão precisar. Quando chegarmos nos pós-pandemia, seremos pessoas com vivências múltiplas perante as oportunidades e perante as dores. Se nos amarmos, poderemos amar o outro com verdade. Pois o amar o outro passa por nós. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. A gente só consegue passar aquilo que já é verdade para nós. Porque podemos falar por muito tempo, mas os outros só vão sentir quando sentirem verdade na minha fala. Então, quando a gente fala de amor, é diferente de quando a gente vive o amor. O aprender a amar perpassa pelo saber amar. Porque muitas pessoas confundem o amor. E André Luiz tem um texto muito interessante em Apostilas da Vida, que ele fala que tudo é amor. Até o ódio. É o amor que adoeceu. E a gente fica pensando, realmente, é lei de amor. Nós não temos leis que nos levam a cometer os enganos. Nós temos leis sadias que estão na nossa consciência. Então, o que é o erro? É essa lei adoecida. A lei de amor também pode adoecer e se tornar posse, e se tornar inveja. Então, amar requer saber, requer também querer, requer entender o que é amar. Amar é da liberdade, bem como exige de nós profundamente sentir. Porque senão eu vou fazer ao outro aquilo que eu acho que é bom para ele, não o que ele necessita. Eu vou dar amor no tanto que eu acredito que é bom, não o tanto que ele precisa. Muitas vezes o ser amado exige de nós muito mais entrega. Mas se amamos, vamos entregar. Quando voltarmos dessa pandemia, vamos ter que ter a mente muito sadia para acolher esses irmãos, para entender o que se passa conosco, para junto construirmos um mundo transformado. Porque se assim não for, de nada adiantou o que passamos. E vamos recair em situações assim múltiplas vezes. Que possamos aprender nesse momento. Que possamos utilizar esse momento como oportunidade que o Pai nos deu. Que possamos entender tudo que passamos. E não cair nos processos de fuga que Emmanuel coloca aqui pra gente, vários deles. Não cair em processos de fuga. Como tem pessoas que até hoje negam a situação que estamos passando. Isso não existe, isso é invenção. Estamos perdendo pessoas queridas. Não é invenção. Mas temos que assumir isso pra gente. E assumir causa também questões que nos levam a repensar a vida. No momento em que nos apresenta a fragilidade da vida física, é esse o convite do Pai. Vamos repensar a vida espiritual. Vamos viver na Terra, sim. Vamos fazer tudo o que viemos fazer na Terra. Construir, realizar, ensinar, aprender. Mas não podemos nos esquecer. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aí a gente entende que a lei de amor nos chama a ter olhos de luz.
a ter olhos bons, a ter olhos acolhedores, a saber como lidar com nossos irmãos nestes momentos em que vamos voltar. E é por isso que Leon Denis coloca para a gente lá no problema do ser, do destino e da dor, né? Lentamente o amor, lentamente, irá depurando, transformando num sentimento nobre e desinteressado. Ele nos fala que a afeição a um só ou a alguns vai se converter na afeição, no amor a todos. Vai chegar o momento em que vamos amar a nossa família, a nossa pátria, a humanidade inteira, com tanta vontade, com tanto querer, que aí a gente vai entender aquela frase de Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Não que ele esconda os erros, mas que ele acolhe. Ele vai acolher essa multidão que está voltando da pandemia. Por isso nós temos que trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso querer, reconhecer que estamos, sim, em momentos de dor, mas em momentos de puro amor. Imaginemos que poderíamos estar numa situação pior. Muitos de nós falam assim: ai, mas é horrível ficar preso em casa. Pensemos, meus queridos, estamos dentro de um lar, estamos com nossos familiares, estamos protegidos e seguros. Em outras épocas, passavam sobre nós o terror da guerra. Para o aprendizado do homem, sim. Olha como Deus foi mais amoroso conosco. Nos colocou em lugar seguro para que aprendêssemos pelo amor. Aprendêssemos a começar a amar. E no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente terminar, nos diz assim: a lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. As misérias sociais não são somente econômicas, são da sociedade, são da vida. Feliz aquele que, no decorrer da sua vida, ama amplamente seus irmãos. Feliz aquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem o do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Então, meus irmãos, quando pensarmos o que estamos passando, o que virá pela frente, lembremos, estamos amando e vamos amar mais intensamente. Esse foi o convite do Pai. Volte à lei de amor. Reveja o que é viver com seu irmão. Busque naquele que está mais próximo ensinos para quando voltarmos, termos os corações mais aquecidos. Pare, pense um pouco. Dê um tempo a você mesmo. Para quando voltarmos, termos mentes mais sadias. Para que nossas relações não sejam mais de produção, e sim de união. Para que as nossas relações não sejam mais simples, lidar com o outro. Que nós vivamos com o outro. E aí, para a gente fechar, relembramos a frase de Paulo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quero deixar aqui meu abraço, mais que carinhoso, mais que amoroso, por essa oportunidade que me foi dada
de repensar essa lei que é tão importante para todos nós. Deixo meu abraço para os irmãos do Francisco de Assis, do Antônio de Pádua, da AME, para Denise que me convidou. Agradeço demais essa oportunidade, que possamos nos reencontrar. Gratidão a todos, uma excelente noite, dias de maior paz e de maior amor. Nós que agradecemos a nossa companheira Gisele Marques pelas reflexões da noite que tocaram o nosso coração. Trabalhadora ativa do movimento espírita da cidade de Juiz de Fora. Ela que participa do Centro Espírita Amor ao Próximo e também do 7º CRE, Conselho Regional Espírita. A você, Gisele, o nosso muito obrigado. Desejamos que o Divino Mestre continue a lhe acompanhar, fortalecendo sua fé e propósitos de trabalho no bem. E que possamos buscar novas oportunidades de reencontro, Gisele. Com certeza, estaremos aqui. Um abraço a todos vocês, gratidão imensa por essa oportunidade. E assim, chegamos ao fim de mais uma Semana Espírita de Pará de Minas. Quanta alegria e gratidão. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos espíritos benfeitores que nos intuem na organização deste evento. Agradecemos aos amigos Letícia França, ao Robson Batista e a Gisele Marques, que auxiliaram no entendimento da mensagem espírita cristã. Também aos artistas Iris Alves, Pedro Melo e Luciane Antunes, que nos propiciaram momentos de profunda introspecção e refrigério para a nossa alma. A todos estes, o nosso muito obrigado. Agradecemos também a todos os que nos acompanharam de suas casas, sustentando o trabalho realizado. E a toda a equipe do Escritório Ferreira Advocacia, que nos recebe com tanto carinho. Mais uma vez, nosso abraço muito especial ao amigo Gleidson, responsável pela edição do vídeo de abertura e por toda a parte técnica aqui dos trabalhos. Gostaria de lembrar a todos para se inscreverem no canal Espiritismo Pará de Minas. E ao inscrever, também para ativarem as notificações. Assim você vai ficar informado dos vídeos que forem sendo publicados. Também pedimos para que deixe o seu like nesse vídeo, clicando aí no joinha, porque isso ajuda a melhorar a visibilidade do nosso canal. Neste momento, nós convidamos a nossa amiga Denise para nos deixar a sua palavra final e também fazer a prece de encerramento. Passo agora a palavra a ela. Chegamos ao final de mais uma Semana Espírita e a alegria e a emoção daquela primeira semana de 14 anos atrás nos movimenta o sentimento íntimo. E um sentimento realmente de gratidão a toda essa equipe Espiritismo Pará de Minas, que estamos juntos desde a primeira Semana Espírita. A todas as pessoas que compartilham conosco, que nos apoiam, incentivam e que fazem parte totalmente integrante dessas Semanas Espíritas. Para encerrar, vou usar uma frase do Leon Denis, que está no livro da Sueli Caldas Schubert, conterrânea da Gisele. Ela encerra o livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Deixamos com Leon Denis a palavra final. A Terra há de presenciar dias tenebrosos, dias de luto,
Tempestades se hão de desencadear. A obra divina se expandirá em um novo surto. A fé renascerá nas almas e novamente irradiará, mais fulgurante, sobre o mundo regenerado, o pensamento de Jesus. E que ele, nosso amigo, companheiro, mestre e guia, continue a nos iluminar. Que assim seja. Passamos agora ao tão esperado momento, o sorteio dos livros, e convido o nosso amigo Arley para estar aqui fazendo o sorteio. Arley, por favor. Vamos lá, parte tão importante das nossas semanas espíritas, não poderia ficar de fora, né? Primeiro livro que será sorteado, livro Jesus no Lar. Um sorteio randômico, automático aqui. 23. Número 23, Vilma Lopes. Segundo livro, Após a Tempestade. 34. Número 34, Márcio Vicente Severino. Vamos acelerar porque tem muito livro. O terceiro, um livro muito bom, todos os livros espíritas são bons, No Rumo do Mundo de Regeneração. 4. Número 4, Sabrina Lopes. Mais um livro, O Despertar da Nova Era. 15. Número 15, Maristela. Evangelho segundo o Espiritismo, quinto livro. 34. Já foi? Já. Número 8, Letícia França. Livro O Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco. 2. Número 2, Magali Carvalho. Evangelho segundo o Espiritismo. Número 1, Rosana Luísa dos Santos. Tem livro. Transição Planetária, de Valdo Franco. Número 14, Érica Manso. Já foram 8 livros, hein? Tem mais de 8 para ir ainda. Próximo livro, Evangelho segundo o Espiritismo. 29. Número 29, Regina Queiroz. Esse aqui o patrão já vai levar para ela. Entrega em domicílio. Próximo livro, O Mensageiro da Regeneração. 39. Número 39, Geórgia Simone. Ok. Mais um Evangelho segundo o Espiritismo. 43. Número 43, Alice Galvão. 12º, Futuro Espiritual da Terra. 15. Já foi, repete. Foi. Já foi. Gleidson Ferreira.
Mais um Evangelho segundo o Espiritismo. 40. Número 40. Leni Nogueira. Desencarnações coletivas, ditado pelo Espírito Jerônimo Mendonça. Deve ser muito bom esse livro. 34. Já foi. 23. Já foi. 29. Já foi. 5. Número 5, Jussara Melo Menezes. Mais um Evangelho segundo o Espiritismo. 11. Tânia Palhares. Mais um, A Decisão. 63. Iris Alves. Querida Iris. Mais um, Evangelho segundo o Espiritismo. 28. Renata Anjos. Por último, o Evangelho segundo o Espiritismo. 24. Lívia Lima. Muito bem. Fechamos aqui. Agradecemos. Ah, sim. O pedido é para que busque aqui no escritório do Gleidson, na Praça Padre José Pereira Coelho. Entre em contato com algum dos conhecidos, né? Denise, Edson, eu, o Gleidson, que tivemos aqui hoje, né, que a gente explica como fazer para chegar até o endereço e buscar o livro, tá? A gente agradece a participação de todos vocês e já entramos na expectativa da nossa 15ª Semana Espírita do ano de 2022. Que Deus nos abençoe a todos. Boa noite. Show! Tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Te dou muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor.
que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz no peito a lira.